Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu tomar uma água aqui, porque hoje teve problemas técnicos aqui nessa bateria. O baterista cansa um pouco. Meus irmãos, convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 14 ao 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 ao 17. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, somos gratos porque através do Teu sangue o Senhor nos fez novas criaturas. Através do Seu sangue o Senhor nos perdoou dos nossos pecados, dos nossos delitos e nos trouxe juntamente ao lado do Pai. Senhor, que o Senhor possa estar falando conosco nesta noite. A Tua palavra ela é viva e eficaz. Que através do Teu Espírito Santo possa ser aplicado aos nossos corações. Nós possamos entender, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que o Senhor possa estar me usando em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em uma época marcada por questões de gosto. Aliás, uma crescente exaltação do ego, do próprio eu, da sua vontade. E o nosso ego quase sempre está no centro de tudo. O nosso eu está sempre em primeiro lugar, está também em segundo lugar e, se possível, em terceiro lugar também. As prioridades, então, giram em torno do que eu quero, daquilo que vai me fazer feliz, daquilo que vai me sentir bem. Então, a nossa sociedade vive dessa forma. E a filosofia dominante dos nossos tempos, então, é o hedonismo. Tudo gira em torno do prazer do nosso eu. O prazer pessoal, então, se torna um valor supremo. Se algo me satisfaz, então eu vou fazer. Mesmo que eu possa destruir a minha casa, mesmo que eu possa desprezar os meus filhos, mesmo que eu possa desobedecer a Deus, eu simplesmente vou fazer porque eu quero fazer, porque o meu eu está no centro de tudo. E essa mentalidade, meus irmãos, nós conseguimos enxergar ela por todas as partes. Seja na arte, seja nas músicas, seja nos filmes, seriados que nós assistimos, nós conseguimos perceber isso. O eu está sempre em volta de tudo. Meus irmãos, eu nasci em 1986, tem tempo pra caramba isso, e cresci então durante a década de 90, e durante a década de 90 existia várias bandas de rock famosas, provavelmente muitos de vocês têm alguma banda preferida. Então eu cresci ali onde eu morava, escutando os vizinhos colocar ali no rádio para tocar Guns N' Roses, alguns colocavam Bon Jovi, alguns colocavam no carro o Queen. Aqui brasileiro tinha Legião Urbana. Então várias bandas, eu escutava diversas coisas. E durante a minha adolescência, de criança para adolescência, eu cresci escutando esse tipo de música. Não entendia nada de inglês, como hoje eu também não entendo ainda. Mas eu gostava da melodia e eu gosto das melodias, né? Hoje a gente tem uma mais fácil acesso à tradução dessas músicas. E muitas músicas, elas moldam muitas visões. Eu e minha esposa, nós temos os gostos muito parecidos. Nós divergimos em algumas coisas, algumas questões. Para ela, a banda melhor de rock é Guns N' Roses. Eu já discordo dela. Para mim, a melhor banda de rock da minha juventude é Bon Jovi.
E falando em Bon Jovi, meus irmãos, no ano 2000 eles lançaram uma música que provavelmente se você frequenta alguma academia, você já ouviu essa música por lá. Ela se chama It's My Life. E a letra dessa música diz o seguinte: é a minha vida, é agora ou nunca, eu não vou viver para sempre, eu só quero viver enquanto estiver vivo. Meu coração é como uma estrada livre, eu fiz do meu jeito, porque é a minha vida. Meus irmãos, veja só, é a celebração do meu caminho, a celebração do meu jeito, da minha vontade, do meu jeito de viver enquanto eu puder viver, e tendo sentido somente aqui nessa vida. Eu quero fazer o que eu quero. A música está exaltando exatamente isso. Só que em contraste com essa canção, eu quero trazer outra canção também, de outra banda de rock, só que essa banda é uma banda evangélica, talvez alguns de vocês também conheçam, chama a banda Resgate, e a música tem por título 5:50, ou seja, 10 para 6. Meus irmãos, essa música, ela sempre me faz lembrar de um primo meu, muito querido, que tem por nome Júlio César, conhecido como Vulgo Macaco. Inclusive, se eu não me engano, ele está nos assistindo agora, diretamente do Canadá. E eu e esse primo, então, nós sempre andávamos juntos na nossa adolescência ali. Eu tinha por volta de 14, 15, e ele tinha um ano a mais do que eu, então ele tinha 16. E a gente andou muito tempo junto, todo final de semana nós estávamos juntos. Nós fazíamos parte da mesma igreja, e toda sexta-feira eu dormia na casa dele. E durante a noite, assim, a gente ficava conversando por diversas horas sobre várias coisas da nossa vida, sobre como seria o nosso futuro, como seria agora o nosso presente, ou amanhã, como seria. E nós sempre tínhamos umas dificuldades danadas com dinheiro, sempre passando necessidade com alguma coisa, mas nós tínhamos uma perspectiva de vida diferente sobre o futuro. E uma das músicas que nós mais gostávamos dessa banda é exatamente essa música, 5:50, 10 para 6, da banda Resgate. Então nós, vira e mexe, quando a gente conversa ainda, eu mando essa música para ele. Falei, cara, eu estava escutando essa música. E por coincidência ele falava assim, cara, eu escutei essa música essa semana. E então a gente começa a lembrar de coisas que a gente viveu durante o nosso passado. Só que a letra dessa música, meus irmãos, ela é totalmente oposta ao It's My Life. Olha só o que essa letra diz. Abro os olhos sobre o mesmo teto todo dia, tudo outra vez. Acordo um tapa no relógio, a mente está vazia, são 10 para 6. Hoje a morte do meu ego está fazendo aniversário. Será que eu vou chegar ao fim de mais um calendário? Eu não sei. Disseram que o teu amor é novo a cada dia. Eu pensei, quero ouvir a tua voz falar o que eu queria, são 10 para 6. Se é para te seguir, então matar aquela velha sede. Se é para te servir e nunca mais cair na mesma rede, eu vou te seguir. Meus irmãos, você consegue perceber a diferença de uma música para outra? Antes era a minha vida, o meu jeito, o meu eu no centro. Agora é tua voz, te seguir, te servir. A música então sai de alguém que vivia para si mesmo para alguém que começou a enxergar a vida de uma forma totalmente diferente. Porque esse alguém, ele foi alcançado por algo maior. Ele foi alcançado por alguém maior. Ele foi alcançado por Cristo. E é exatamente essa transformação que o apóstolo Paulo, então, nos ensina aqui nesse capítulo de 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 14 ao 17. E ele nos apresenta como o impacto dessa mudança muda totalmente a vida da pessoa. Uma mudança radical de viver para si, agora para viver para aquele que morreu por nós e morreu por todos. Para entendermos, meus irmãos, o que está acontecendo aqui, a segunda carta aos Coríntios foi escrita por Paulo em um momento de defesa do seu apostolado. Falsos profetas estavam infiltrando na igreja de Coríntios, estavam desfazendo ali da pessoa de Paulo. Então ele reafirma o verdadeiro evangelho que ele estava pregando para aquelas pessoas. E os irmãos ali, influenciados por falsos mestres, desprezavam a autoridade de Paulo. E eles gostavam muito de aparências e discursos vazios. Então Paulo, ele exalta aqui no capítulo 4 anterior, o ministério da reconciliação. E mesmo em meio a tribulações, ele vai falar coisas lindas nesse capítulo. E ele afirma que não vive então mais para si mesmo, agora ele vive para outra pessoa, que é Cristo. E essa mudança radical é resultado do poder do evangelho sobre a vida dele. Então, a partir do versículo 14, ele começa a descrever o impacto que esse evangelho provocou em sua vida.
E aí nós começamos agora o nosso primeiro ponto. Uma nova criatura tem anseio para servir. Uma nova criatura tem anseio para servir. Olha só como o apóstolo Paulo inicia o versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Quando nós lemos esse primeiro pedaço, nos constrange, o nosso português quase sempre traz a questão, parece de vergonha, né? Eu fico constrangido com algo que me fez e eu meio que fico com vergonha. Só que o sentido aqui no grego é totalmente oposto. É como se Paulo fosse impelido, dominado, opressionado por esse amor que está constrangendo ele agora. E aí diferentes traduções de Bíblias trazem algumas ideias diferentes. Fala, o amor de Cristo nos impele, o amor de Cristo nos impulsiona, nos incentiva a avançar, nos domina inteiramente, nos prende. Meus irmãos, o cerne é claro. A nova criatura transformada por Cristo não pode viver mais por obrigação ou por trabalhar porque ele tem que fazer alguma coisa. Não, o amor de Cristo vai gerar essa mudança no coração dele de forma que ele quer servir a Cristo de todas as maneiras. Ele não quer mais ficar alguém como estático, parado, sentado. Não, ele quer agir, ele quer trabalhar agora em favor de Cristo. Paulo, então, aqui ele não está falando do seu amor por Cristo, mas do amor de Cristo por ele. Isso, meus irmãos, muda totalmente a forma de enxergar a vida. O amor demonstrado na cruz ali por Cristo, ele é tão grandioso que ele constrange. Quem sou eu, merecedor do amor de Cristo, um miserável pecador? Ou seja, esse amor ele nos prende a uma nova mentalidade de vida. E ele não só muda o nosso comportamento, ele muda a nossa mente, os nossos afetos, a maneira como nós enxergamos tudo. E essa mudança, então, de motivação é o começo de uma transformação de alguém que agora é cristã. Quando o Evangelho, então, meus irmãos, nos alcança, ele atinge não apenas o nosso comportamento, mas os nossos anseios mais profundos. É isso que o verdadeiro Evangelho vai fazer. Meus irmãos, pensa comigo aquela mulher que entrou na casa de Simão, o fariseu, e derramou um caro vaso de alabastro com perfume aos pés de Jesus. Olha essa cena. Provavelmente você já leu, está lá em Lucas, capítulo 7, do verso 36 ao 50. E aquela mulher chega e quebra aquele vaso de perfume caríssimo e derrama aos pés de Cristo e começa a enxugar, chorando e lavando os pés do Senhor Jesus. E Judas, essa mulher é doida, cara. O tanto que vale aqui, né? Ele pensando no que ele poderia pegar ali na parte dele. Caramba, a mulher faz uma parada dessa aí. Ele não entendia que o amor de Cristo constrange. Aquela mulher estava totalmente sendo grata pelo perdão que ela recebeu dos seus pecados. Aquilo para ali não tinha mais valor. Aquele vaso ali para ela queria se derramar simplesmente aos pés de Cristo. Ela não estava pedindo nada em troca, ela não estava pedindo mais riqueza, ela não estava pedindo saúde, ela simplesmente estava fazendo um ato de agradecimento por aquilo que Cristo fez para ela. Meus irmãos, isso é loucura, é um escândalo para o mundo. Para Judas, para as pessoas que estavam em volta, isso é loucura, não faz sentido algum. Meus irmãos, mas o mundo hoje reage exatamente da mesma forma conosco. Da mesma forma conosco. Você vai 2 vezes na igreja, no domingo? Você é doido? Não, cara, para que isso? Precisa não. No domingo, é o dia de você descansar, você vai acordar cedo para você arrumar, ir para a escola bíblica dominical. À noite você pode sair, você pode ir no cinema, você pode ir no shopping, jantar com sua família. Você vai para o culto, né? Já foi uma vez, tá bom, não precisa ir mais não. O mundo não entende a lógica do cristianismo, a lógica do evangelho verdadeiro. Quer dizer então que você trabalha na igreja de graça? É? Sim. Não, cara, não faz sentido. Alguém vir aqui no meio de semana e gastar o seu tempo limpando o chão da igreja sem ninguém ver? Exatamente isso. O evangelho nos impele a trabalhar para Cristo, meus irmãos. Quer dizer que você dá dízimo e oferta também? Não, todo pastor é ladrão, não é possível. O mundo fala exatamente isso. Para o mundo, a lógica do evangelho não faz sentido. Não faz sentido. Eles acham que tudo você tem que ganhar algo em troca. Mas não, nós servimos a Cristo, meus irmãos, porque o amor dele nos constrange. Para o mundo, tudo isso é loucura. Meus irmãos, e ele morreu por mim, como então eu não viverei por ele?
Se Cristo morreu por mim, como eu não viverei por Ele? E Paulo prossegue, olha só a continuação do versículo. Um morreu por todos, logo todos morreram. Meus irmãos, aqui está o cerne do evangelho verdadeiro. A morte de Cristo, ela foi substitutiva. Jesus, ele tomou o nosso lugar, ele carregou a nossa culpa, ele sofreu a ira santa de Deus, e ele não apenas morreu por pecadores, mas no lugar deles. Foi isso que Cristo fez por nós. E hoje ele é nosso advogado junto ao Pai. Ele se ofereceu como um sacrifício vivo diante de Deus, por causa do meu pecado e por causa do seu pecado. Então, meus irmãos, compreender isso é compreender o evangelho. Compreender que Cristo morreu em nosso lugar desperta então o desejo ardente de servi-lo. Então eu pergunto à igreja, você tem sentido esse desejo ardente em servir a Cristo? Em servir a igreja local? A se dispor a doar a sua vida em favor do reino de Cristo? Ou você simplesmente acha que é vir aqui cumprir um rito religioso e continuar a sua semana como se Deus não existisse? Meus irmãos, se o amor de Cristo te alcançou, Ele vai te impelir a trabalhar para Ele. É natural isso. Se você é uma nova criatura, o Espírito Santo vai gerar isso dentro do seu coração. Então você deve se perguntar, eu nasci de novo? Ou eu apenas estou sendo enganado pelos meus sentimentos? Meus irmãos, o amor então de Cristo nos constrange e nos move a trabalhar para Ele. Então surge uma pergunta, para quem afinal vivemos agora? A nova criatura, meus irmãos, ela não vive mais para si mesma, centrada em seus próprios desejos. Paulo, então, no versículo seguinte, ele vai mostrar que esse amor nos leva a uma perspectiva onde o eu já não é o centro. Agora, Cristo é o centro. E esse é o nosso segundo ponto. Uma nova criatura não vive mais para si mesmo. Vamos ler mais uma vez o versículo 15. Olha só o que Paulo diz. E ele morreu por todo para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Meus irmãos, antes de conhecer a Cristo, nós vivemos como a canção It's My Life. É do meu jeito, eu vou fazer o que eu quero, é assim que eu vou viver. E o nosso foco então estava em nós mesmos, em nossa vontade, em nosso prazer, em nosso sucesso, em nossa autoestima, mas agora nós fomos libertos desse nosso eu egoísta. Cristo morreu e ressuscitou, e essa verdade então muda tudo para nós. Muda totalmente o nosso estilo de viver. Já não vivemos para nós mesmos. O novo propósito do cristão então é viver para quem? Para Cristo. Esse é o nosso novo propósito, viver para Cristo. Aquele que entregou a sua vida por nós. Meus irmãos, isso afeta diretamente as nossas decisões, as nossas prioridades, a nossa mentalidade e a nossa maneira de enxergar a vida. Você não vai mais enxergar a vida como você enxergava antes. Então o evangelho não é apenas algo que acrescenta a nossa rotina. Ele redefine a nossa existência. Você é uma nova criatura agora. E essa é uma das declarações mais centrais que Paulo dá aqui nessa carta. A cruz não apenas garante a nossa salvação, ela redefine totalmente a nossa existência. Meus irmãos, então o alvo de Cristo ao morrer foi arrancar esse egocentrismo nosso, de achar que nós vivemos para nós mesmos, e agora Ele ser o rei, Ele ser o centro da nossa vida. Mas no meio desse versículo, alguém pode perguntar, tá, mas então quer dizer que Cristo morreu por todos, é isso? Um arminiano lendo esse versículo, tá vendo, Cláudio? Cristo morreu por todos. Será, meus irmãos, que é isso que Paulo está tentando dizer aqui, meus irmãos? Nós devemos, então, parar e refletir sobre esse trecho aqui. A gente precisa dar uma respirada, examinar como bons bereanos se é realmente isso que Paulo está falando. Porque, meus irmãos, se nós formos interpretar aqui todos no sentido absoluto, sem distinção, nós iremos cair numa heresia muito antiga que se chama universalismo. Se Cristo morreu eficazmente por todos os seres humanos, e mesmo assim alguém vai para o inferno, Deus está sendo injusto. Mas por que Deus está sendo injusto? Porque Cristo já pagou pelos pecados. E se Deus agora for cobrar do ser humano o pecado, Deus está sendo injusto, Ele vai estar cobrando 2 vezes. Esse é o problema. Só que a Bíblia inteira vai ensinar que Cristo morreu por quem? Pelos seus eleitos.
Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Foi isso que Cristo fez. Ele veio buscar os pecadores. Então, meus irmãos, como já dizia um amigo meu lá no futebol de segunda, um por todos, todos por um, só lá no futebol. Aqui o evangelho é de outra forma. O evangelho não é assim. Na verdade, o evangelho é um morreu pelos seus e os seus vivem agora para ele. É isso que a Bíblia ensina para nós. E Paulo continua, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos. Ou seja, esse todos aqui é claramente qualificado. São os que vivem, os que foram vivificados, regenerados, os que creram, ou seja, os eleitos. Paulo então explica. Meus irmãos, então se Cristo morreu por você, então isso não pode te deixar de indiferente. Você viver simplesmente vivendo, como se tudo estivesse igual. Você não pode continuar vivendo assim mesmo. Então, se você quer saber se você é uma nova criatura, pergunte-se: eu ainda vivo para mim mesmo? Para os meus sonhos? Para os meus projetos? Para os meus desejos? Ou agora vivo para Cristo que morreu e ressuscitou por mim? Se você é uma nova criatura, você deve fazer essas perguntas para você mesmo. E Paulo, ele entendeu isso profundamente. Olha só o que ele diz: estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A nova criatura, então, ela foi ressuscitada espiritualmente, e sua vida agora tem um novo centro. Não é mais o eu, é Cristo. Cristo é o nosso centro. E se a nova criatura, meus irmãos, anseia por trabalhar para Cristo, e se ela não vive mais para si mesma, então a próxima pergunta é: como ela enxerga então a vida? Como ela enxerga então as outras pessoas? A nova criatura, então, ela não apenas vê diferente, ela começa a agir diferente. Isso nos leva ao nosso terceiro e último ponto, que é: a nova criatura tem um novo olhar sobre tudo, porque está em Cristo. É isso, meus irmãos, que a nova criatura faz. Olha só o versículo 16 e 17. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Meus irmãos, você já encontrou um amigo de escola de muito tempo atrás, que tem anos que você não vê? Ou, tipo assim, você conversava, você tinha tanto contato com aquela pessoa e você não vê ela, e você encontra. E parece que aquela pessoa, ela está um pouco diferente. Seja na fisionomia, seja nas ideias, parece que é uma outra pessoa, mas é a mesma pessoa. Não sei quantos de vocês já tiveram um encontro desse jeito. Parece que o jeito de falar dela mudou, as ideias são outras, os interesses são outros também. Ou então, você que tem uma ex-namorada e você vê ela agora, um ex-namorado, e fala assim: caramba, como que eu namorei com uma pessoa dessa? Deus me livre, ainda bem que eu não casei. Ou então você vai numa roda de amigos, que muito tempo você não vai, você perdeu o contato, e você agora chega e senta na roda desses amigos, e aí você para e pensa: como que eu vivia com essas pessoas? Eles são totalmente opostos de mim, eu não penso as mesmas coisas, eu não tenho o mesmo gosto. Como que eu consegui, então, andar com essas pessoas? Tem um trecho de outra música que eu gosto bastante também, Astronauta de Mármore. Ela diz o seguinte: sempre estar lá e ver ele voltar, não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Provavelmente você também já ouviu essa canção. Meus irmãos, essa frase, ela carrega muito do que acontece com quem foi alcançado por Cristo. À primeira vista pode até parecer o mesmo por fora. O mesmo rosto, o mesmo corpo, o mesmo CPF, o mesmo endereço. É a mesma pessoa, mas não é ao mesmo tempo. É isso que o Evangelho faz conosco. Você é a mesma pessoa, só que não é a mesma mais. Parece um paradoxo, né? A nova criatura é alguém que está em seu lugar, mas já não pertence mais a este mundo como antes. Parece que ele está em outra dimensão, porque os seus afetos mudaram, os seus valores mudaram, a sua visão de mundo mudou. Meus irmãos, e essa é a beleza da união com Cristo. Uma doutrina que talvez poucos conheçam, a doutrina da união com Cristo. Quando Paulo diz: se alguém está em Cristo, está falando de uma realidade espiritual, existencial muito profunda aqui, meus irmãos.
Ser uma nova criatura não é simplesmente melhorar como pessoa, ter seu comportamento mudado. Estar unido com Cristo pela fé de tal modo que tudo que Cristo fez agora se aplica a nós. Interessante que Calvino diz que enquanto Cristo estiver fora de nós, separado de nós, tudo que Ele realizou para a salvação será inútil o seu efeito. Não faz valor nenhum para nós. Só que quando isso é aplicado a nós diretamente, nós somos crucificados com Ele, nós fomos sepultados com Ele e nós ressuscitamos com Ele. É isso que a união com Cristo faz, meus irmãos. Ou seja, tudo que Cristo viveu, Ele viveu como nosso representante. Como nós já estudamos aqui no breve catecismo, Jesus é o nosso segundo Adão. Ele é o nosso novo representante agora. E a nova criatura então não nasce de um esforço humano, meus irmãos. Quando nós lemos o Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 36 vai dizer que Deus iria colocar um coração de carne no lugar de coração de pedra. Eu e você, nós jamais poderíamos fazer isso. Você jamais pode remover o seu coração incrédulo, duro, sem Deus. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Só Ele pode te ressuscitar. Então Paulo, ele não olhava agora para trás com saudade dos velhos tempos dele. Não, ele olhava agora como o mais miserável dos pecadores. Ele declara isso: eu sou um dos principais pecadores. Meus irmãos, e ele vive agora uma vida de alguém que foi alcançado por Cristo. Ele entendia que seus pecados tinham sido cravados na cruz por Cristo. Que o velho Paulo já não vivia. E essa é a mesma verdade que Paulo declara em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Meus irmãos, você entende a grandeza disso? Você entende a profundidade disso, do que é ser uma nova criatura em Cristo Jesus? Quão maravilhoso isso é! Significa que cada dia você vai se tornar mais e mais essa nova criatura. Você vai ser transformado de glória em glória, como Paulo nos ensina em 2 Coríntios 3,18. Deus está moldando você por meio de circunstâncias, dificuldades, lutas e vitórias. O tempo todo Deus está trabalhando nessa nova criatura. Interessante a história de Agostinho de Hipona. Ele era um devasso na sua juventude. A sua mãe, Mônica, era uma cristã fervorosa. Sempre estava orando pela vida da conversão de Agostinho. Então, certa vez, ele, na sua juventude, estava no jardim de sua casa e ele escutou uma criança dizendo: pega e lê, pega e lê. Aí ele ficou com aquilo na cabeça, ele pegou então a Bíblia e abriu lá em Romanos capítulo 13, do verso 13 ao 14. Andemos dignamente como em pleno dia, nada de orgias e bebedeiras, nem de imputícias e dissoluções, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, ali então caiu a ficha de Agostinho. Opa, eu não estou vivendo assim. Então houve conversão. A vida de Agostinho foi transformada. E depois, alguns anos após essa conversão, ele andando ali pelas ruas da sua cidade, e ele teve um encontro com a sua antiga amante. E essa mulher então começou a gritar: Agostinho, Agostinho! E Agostinho fingindo que não era com ele, continuou andando, e a mulher insistindo: Agostinho, Agostinho! E Agostinho fingindo que não era com ele, continuou andando. E a mulher então alcançou: Agostinho, sou eu. Ele virou para ela assim: mas eu não sou eu mais. Eu não sou mais Agostinho, aquele Agostinho morreu. Ele entendeu que agora ele era uma nova criatura. Meus irmãos, talvez as pessoas podem te julgar pelo seu passado. O Cláudio agora está estudando para ser pastor? Conheço o Cláudio. O quê? O Rogério é pastor da igreja presbiteriana de Veracruz? Eu conheço o Rogério, muitos anos. Não acredito não que ele é crente, não. Primeira coisa que as pessoas vão dizer é apontar o seu passado. Não acredito que ele se converteu, não. Aquele rapaz agora faz parte de uma igreja. Não, mentira. Você está de brincadeira, isso não pode ser verdade. Meus irmãos, mas isso é o que Paulo diz: as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Mas então, o que isso quer dizer na prática, na nossa vida diária? Como eu estava falando com os jovens ontem, o propósito deles aqui da reunião é o evangelho para a vida real. Mas o evangelho está sendo praticado na vida real mesmo? Ou está sendo apenas uma programação para vir aqui, comer pizza e bater um papo? E eu trouxe algumas perguntas para eles, e talvez alguns ficaram pensativos. Se alguém chegasse pedindo a razão da sua esperança, da sua fé, como você responderia a essa pessoa?
Como você apresentaria Cristo para aquele que ainda não conhece a Cristo? Recentemente nós tivemos aqui uma capacitação para o evangelismo. Alguns aqui participaram, outros não. Mas todos aqui nós dizemos que somos cristãos. E se alguém chegasse para você agora, me dê a razão da sua esperança, o que você diria para essa pessoa? Nós escutamos slogans que Deus é bom o tempo todo, Deus é fiel o tempo todo. E alguém poderia virar e perguntar para você, se Deus é bom o tempo todo, por que há tanto mal no mundo? Como você responderia essa pergunta? Meus irmãos, se você é uma nova criatura, o amor de Cristo, ele vai te levar a ler a Escritura, ele vai te levar a ter uma vida de oração, ele vai te levar a ter gostos diferentes, a frequentar lugares diferentes. É isso que a nova criatura vai fazer. O Espírito Santo vai fazer nessa nova criatura. Então, meus irmãos, em primeiro, você não pode mais viver segundo os padrões antigos. O que era valor antes, agora se tornou lixo diante do Evangelho. Foi isso que Paulo fez. Ele pegou tudo que ele tinha, que ele achava que era importante, ele tratou como esterco. Ele diz isso. E olha que Paulo não está falando de alguém que era devasso, alguém que vivia uma vida totalmente desregrada. Não, ele era fariseu. Ele seguia a lei. Ele diz que ele era alguém irrepreensível. E ele está dizendo que essa vida passada sem Cristo é lixo, é esterco. Em segundo lugar, meus irmãos, você não pode mais olhar para as pessoas da mesma forma. Se você é uma nova criatura, agora você vê tudo de forma diferente. A sua visão de mundo é outra. Você consegue ainda escutar algumas canções, porque não é uma música mundana ou outra secular. Não existe isso. Isso é dicotomia. Existe música boa e música ruim. E se você tiver um filtro bom, você vai saber usar essas músicas. Tem várias canções belas de pessoas que não são cristãs, que trazem uma mensagem, às vezes, muito mais profunda de algumas letras que se dizem cristãs. E se você é uma nova criatura, você vai conseguir enxergar isso através do Espírito Santo. Em terceiro, meus irmãos, você precisa assumir a sua nova identidade. Se você é uma nova criatura, viva de acordo com essa nova identidade em Cristo. Não tenha medo de parecer estranho, ser ridicularizado, ser desprezado. Cristo falou que nós seríamos isso. As pessoas nos chamam de louco, de lixo do mundo, de escória. As pessoas pensam disso sobre nós. Cristo morreu por você, meus irmãos. Ele te chamou para ser o que você nunca poderia ser por si mesmo. Santo, livre e verdadeiro. E partindo para a nossa conclusão, meus irmãos, a nova criatura não é mais a mesma, embora ainda esteja em seu lugar, ainda esteja vivendo nesse mundo. Ele carrega a mesma carne, mas agora ele é habitado pelo Espírito Santo. Nós vimos isso hoje na escola bíblica dominical. Ela pisa no mesmo chão, mas tem seus olhos agora no céu. A visão dela não é mais somente aqui, essa terra, esse mundo material, não. Ela espera por algo maior. Por isso, meus irmãos, não se conformem com a vida cristã superficial, ou desculpe a palavra, medíocre, de simplesmente vir aqui no domingo à noite, prestar um culto meia boca, ir embora para sua casa e viver como se Deus não existisse durante a sua semana. Mais uma vez, repetindo o slogan dos jovens, o evangelho para a vida real. Ele tem que ser real. Ele tem que ser praticado. Senão não faz sentido algum isso. Então, se você está em Cristo, meus irmãos, então viva para Cristo, pense como Cristo, ame como Cristo. Não há lugar para uma vida morna onde houve uma nova criação. Como alguém disse, Jesus não morreu para ser um adendo na sua agenda, ele morreu para ser o centro da sua existência. E como disse o nosso texto, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vamos orar, meus irmãos? Pai, obrigado pela Tua palavra. Nós sabemos que o Teu Espírito Santo aplica ela nos nossos corações, na nossa mente. E que o Seu amor nos constrange, Pai. Que nós possamos, então, hoje, como novas criaturas, viver para a glória do Seu nome. Que o nosso eu, então, possa ser negado a cada dia. Que nós possamos viver para a honra e glória do Teu nome a cada dia mais. Viver o Evangelho no mundo real, de forma real e prática, Pai. Não só como um slogan. Que o Senhor possa nos ajudar através do Teu Espírito Santo. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.